O Flamengo joga hoje em Belém pelo Campeonato Carioca, mas é fora de campo que o time volta às manchetes. Novas imagens das câmeras de segurança do shopping Barra da Tijuca revelam que a versão dada pelo vice-presidente de futebol não batem com a versão dele sobre a agressão a um torcedor rubro-negro. A reportagem é dela, Aline Pacheco, na tela. Ela vai contar isso pra gente agora. Vamos ver. Um vídeo que desmente uma versão. Sistematicamente, eu falei para ele, você não me ameaça, eu tô do lado da minha filha. As novas imagens revelam que, ao contrário do que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em uma entrevista coletiva, a filha dele não estava no local quando o torcedor passou pela porta. Acompanhe aí. As imagens do circuito de segurança mostram que o Cartola estava na loja às 5 horas da tarde, quando, 3 minutos depois, 2 homens, sendo que nenhum deles seria o Leandro, se aproximaram da porta da loja gesticulando, inconformados com o desempenho do Flamengo. Logo depois, eles deixam o local. Aí sim a filha dele entra na loja às 5h07 da tarde. Fica por apenas 3 minutos e se afasta da joalheria. No mesmo vídeo, Leandro aparece no local, se aproxima da loja e permanece na porta durante 10 segundos. Até que Braz parte na direção do torcedor. No chão, durante o embate, o vice-presidente de futebol do Flamengo consegue se levantar, dá 2 chutes com o pé esquerdo, um tapa e um terceiro chute na cabeça do torcedor. O exame de corpo de delito feito por Leandro comprovou que o torcedor foi mordido na coxa durante as agressões. Leandro negou que tivesse visto ou falado da filha do Cartola. A defesa de Braz alegou o tempo todo que o motivo inicial da briga foi o fato dele ter recebido ameaças de morte e ter visto sua filha de 14 anos sendo xingada por Leandro Campos. O Ministério Público autuou o vereador e Carlos André Simões da Silva, que aparece nas imagens, como autores do delito de lesão corporal. No documento, o MP pediu que Leandro fosse absolvido com a alegação de que não houve elementos para comprovar as agressões. A primeira audiência no Juizado Especial Criminal, que estava marcada para novembro, foi adiada para o próximo dia 27 de fevereiro. A defesa de Leandro Campos disse que vai entrar com um novo processo contra o vice-presidente de futebol do Flamengo com um pedido de indenização por danos morais. Os advogados alegam que o torcedor também foi vítima de ataque nas redes sociais. No momento da agressão, Braz deveria estar trabalhando na Câmara, que estava em sessão. O parlamentar marcou presença virtual. Segundo a Câmara, a ação é permitida pela Casa entre 1h30 da tarde e 4 horas da tarde. As novas imagens levaram a vereadora Tereza Berger, vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara, a solicitar à presidência da Casa uma nova reunião do colegiado para reavaliar o caso. O Flamengo não se pronunciou. Então, para continuar falando sobre esse assunto, eu volto com a Aline Pacheco. Aline, nesse momento é muito importante, né, essas novas imagens, porque acabou contradizendo o que foi dito pelo Marcos logo depois, que ele e a filha foram agredidos com palavras e por isso ocorreram aquelas agressões. O próprio Ministério Público está em cima disso aí, né, Aline? Novamente, boa tarde para você. Olha, Caio, uma boa tarde para quem está chegando agora e querendo saber um pouquinho mais sobre esse assunto. O Ministério Público disse que vai esperar a audiência para poder, então, se posicionar. Isso porque as imagens já estariam de posse do tribunal que realiza essa audiência no próximo dia 27. Então, o promotor que está acompanhando o caso vai esperar a audiência para saber os próximos passos que a promotoria vai tomar. Mas acontece que a Câmara já se pronunciou, tá? A vice-presidente do Conselho de Ética, Tereza Berger, disse que já solicitou à presidência uma nova audiência, ou seja, uma nova conversa, porque num primeiro momento eles tinham aceitado tudo o que o Marcos Braz teria dito numa entrevista que ele concedeu na sede do Clube de Regatas do Flamengo como algo que explicasse tudo o que teria acontecido e não teriam tomado nenhuma providência. Mas diante dessas novas imagens, o Conselho de Ética então deve se reunir com a presidência da Câmara para ver quais as próximas atitudes que eles devem tomar. Marcos Braz não está no Rio, está acompanhando o Flamengo no jogo que acontece hoje lá em Belém, então a gente não teve acesso a nenhuma informação. Os advogados dele apenas disseram o seguinte: eles enviaram uma nota para a nossa redação, Rafael Matos, dizendo que eles seguem com toda a teoria de que o Marcos Braz teria sido agredido verbalmente, de que ele estava no shopping com a filha menor de idade para comprar o presente. Já pediram, segue a nota, que seja investigado o crime de perseguição e aguardam que os fatos sejam devidamente esclarecidos.
Como a gente trouxe na reportagem, os advogados do Leandro disseram que vão entrar com um novo processo pedindo uma indenização por danos morais. E isso, Caio, é a novidade aqui na esfera civil. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso. Claro, a gente está aberto aí se o Flamengo quiser se pronunciar ou mesmo a própria Câmara dos Vereadores para que a gente possa acompanhar os próximos passos dessa situação. O fato é que as imagens estão aí, elas mostram que numa diferença de minutos, os dois homens se aproximam primeiro do local onde ele estava na loja, mas eles saem. Na sequência, a filha dele entra, uma questão de diferença aí de uns 2, 3 minutos, ela sai rapidamente e só depois, então, o Leandro aparece na imagem. De acordo com tudo que o Marcos Braz teria dito inicialmente, o Leandro teria ofendido a filha dele. Desde o início, o Leandro disse em depoimento que ele não teria falado da filha, apenas dito que o momento do Flamengo era muito ruim, reclamando, então, da atuação, que realmente foi um ano de 2023, que não teve títulos, e isso aconteceu logo depois de um jogo que o Flamengo tinha perdido para o São Paulo. Os ânimos estavam exaltados, mas a agressão, de acordo com a polícia e com toda a investigação, não se justificaria, Caio. Muito obrigado, Aline Pacheco. Você volta ainda com a gente no SBT Rio, que tem mais notícias. Por isso que eu vou voltar agora ao vivo com ela, a Aline Pacheco, que tem mais informações a respeito deste assunto, da agressão do dirigente do Flamengo, Marcos Braz, a um torcedor. Aline, quais são as suas últimas informações? Os advogados do Leandro já estão preparando um novo processo, onde eles vão pedir uma indenização por danos morais na vara civil, justamente em cima dessas imagens. Isso porque o Leandro, desde o início, disse que nunca teria ofendido a filha dele, até porque ele não a teria visto. E essas imagens então mostram que o Leandro chega até a loja quando a jovem de 14 anos já tinha deixado o espaço onde o pai estava comprando um presente de aniversário para ela. A gente vai seguir acompanhando tudo isso, até porque a Câmara já pediu uma nova audiência, a Comissão de Ética junto à presidência, para discutir esse novo fato e como proceder a partir disso. E a promotoria está esperando, Caio, a audiência que vai acontecer no dia 27, já com essas imagens que estão anexadas no processo, para saber também quais os próximos passos nessa ação. Boa noite, tem SBT Rio, segunda edição com o Clóvis Monteiro. Vocês vão ter também mais informações deste assunto. Só que agora, Fernanda Maia, vocês aí no SBT Esporte Rio, com certeza vão estar falando ainda muito mais a respeito desse assunto. Venê, Lucas Pedrosa, porque as imagens provam o contrário. E contra fatos não há argumentos. Essas imagens, Fernanda, no final das contas, mostram que o rapaz foi brutalmente agredido. Olha as imagens no ar, Fernanda Maia. É exatamente isso, Caio Alex. Boa tarde para você. Boa Venê tarde, também tá aí, ele é a melhor pessoa, porque se a gente for lembrar, foi dele a imagem exclusiva que deu início a esse assunto virar público, né? O Veneno, obviamente, tem nada a ver com o que aconteceu, mas ele foi o primeiro jornalista a apurar toda essa situação e a divulgar as imagens iniciais, que era uma imagem de celular, né, Venê? Uma imagem, entre aspas, mais amadora. Hoje a gente tem acesso às imagens de dentro da loja, de fora da loja, e entender também qual foi esse encontro do menino com a filha do Marcos Braz, que esse era o principal ponto de toda a história. Ele dizia, ele ofendeu a minha filha. E vale ressaltar, Fernando, primeiramente, boa tarde, Fernanda, Pedrosa, Caio Alex, vale ressaltar que no dia que a gente conseguiu esses vídeos, consegui contato com o torcedor que foi agredido pelo Marcos Braz, e ele ainda conversou comigo antes de falar com a polícia, mostrou imagens da virilha dele pelo Marcos. Assim, o Marcos Braz deu coletiva e, inclusive, o público se manifestar e falar a respeito. Porque as imagens estão mostrando que tudo que ele disse é mentira, é lamentável. Inclusive, o próprio Flamengo, que usou o escritório, os advogados para defender o Marcos Braz, também deveria vir publicamente e falar sobre essas imagens. E só uma informação, o Flamengo não vai se manifestar, pelo menos nesse primeiro momento, sobre essas imagens. Só que o que a gente está vendo aí mostra exatamente o que o torcedor disse. O torcedor não fez nada. E, na verdade, o Marcos Braz mentiu na entrevista coletiva dele. Inicialmente, Venê, você conversou na época com o Marcos Braz e com o menino que foi agredido, né? Perfeito. E o Marcos Braz falou exatamente isso, que o menino xingou a filha dele. Ou seja, mentiu para mim e mentiu na entrevista coletiva também. Eu gostaria de ouvir o Marcos Braz hoje, após essas imagens. Mas, pelo visto, o Marcos Braz ele não vai se manifestar. E quando a gente fala o Marcos Braz, não é o vice-presidente de futebol do Flamengo.
Porque ele não estava a serviço do Flamengo. É o vereador do município do Rio de Janeiro. Porque era para ele estar na Câmara Municipal nesse exato momento e ele estava em um shopping comprando um presente para a filha e ainda brigou com o rapaz mordendo a virilha dele, que supostamente teria xingado, mas as imagens estão mostrando que não aconteceu nada disso. Então é lamentável. Eu, particularmente, como ser humano, fico até triste, porque eu me boto no lugar do torcedor. O torcedor basicamente foi humilhado. Se a gente for ver as imagens dele dando entrevista coletiva depois do caso, assim, eu me boto no lugar dele. Então é uma situação totalmente constrangedora, lamentável. Enfim, agora eu quero ouvir tanto o Flamengo quanto o Marcos Braz. E Vene e Fernanda, ainda bem que a verdade veio à tona nesse exato momento. A apuração dos fatos continua e, claro, vocês vão trazer brilhantemente a partir de agora aqui no SBT Esporte Rio. Eu tenho um prazer de ver o programa, que a Fernanda dá sempre um show. Eu sou fã de vocês e parabéns pela cobertura e também ao Vene quando trouxe tudo isso de forma quase que exclusiva naquele momento, deu um show e toda a imprensa correndo atrás da informação. Gente, lembrando que amanhã, a partir de 11h40, tem mais SBT Rio. Vou descansar, vou no Detran. Vem negócio da minha carteira, gente. Tô lá no Detran ainda, tô indo sair, hoje gente. Caio Alex vai embora com os cabos.